Bom, eu sou a Miriam e a gente vai estar falando aqui sobre basicamente a loucura e tentar estar justificando o pensamento de que a loucura só existe em uma sociedade. E basicamente a gente vai estar vendo isso, como que ela foi mudando e o conceito de loucura foi sendo diferente em cada época ao longo dos anos. E eu vou estar primeiro falando sobre como era a concepção dessa loucura na Idade Média e também no Renascimento. Então, nessa época, a loucura ela era vista como algo quase normal, era algo que estava no cotidiano. E, basicamente, as pessoas que eram como loucas, elas também eram consideradas como detentoras do conhecimento. É como se fossem as pessoas que detinham um grande conhecimento, mas eram mal compreendidas, eram às vezes colocadas como gênios, como geniais, como com um cérebro brilhante. Então elas eram tratadas dessas formas. Elas não eram excluídas da sociedade. Elas estavam ali convivendo em sociedade e eram dessa forma tratadas como pessoas que tinham grande conhecimento, que continham uma verdade escondida, uma verdade divina ou alguma coisa assim. Isso ficou até o Renascimento. Então, a desrazão, essa loucura, aquilo que era diferente da sociedade, não era tratado como algo totalmente fora, mas sim algo dentro da razão. Então, dentro daquilo que o pessoal era comum de saber, dos saberes, a desrazão, a loucura, era uma parte disso. E era isso que eles consideravam tão mais inteligente, essas pessoas que se comportavam dessa maneira. Então, eles meio que achavam a loucura, em vez de algo negativo, algo até positivo, algo até bom. E uma explicação disso e da época é esse quadro, que ele mostra como se fosse o nosso carnaval hoje, que é o período antes da quaresma e da Páscoa. Mas naquela época, essa espécie de carnaval era chamada também de folia. E isso porque folia vem do folie, que significa loucura. Então, justamente essa folia era a festa dos loucos. E era onde os valores dessa sociedade eram totalmente invertidos. E quem lideravam essa festa eram aqueles que eram considerados loucos. Então, eles que ditavam as regras, eles que organizavam essa folia. E justamente nesse evento, é, homens se vestiam de mulheres, ricos se vestiam de pobres, todos iam para as ruas e faziam a maior baderna, invertendo assim tudo o que eles acreditavam, e isso era algo normal, era algo que representava a liberdade antes da quaresma, que é um período de mais retenção. Então, justamente era isso que na Idade Média, no Renascimento, eles acreditavam como uma loucura. Eles justamente tratavam essa loucura como uma espécie de genialidade, como parte da razão. Bom, meu nome é Vitor Guilherme Alves e eu vou falar como a loucura ela era vista na Idade Clássica. Bom, basicamente a gente tem o cenário histórico da Idade Clássica que começa a se ver a razão como o centro de tudo. Então, a razão ela tira aquele teor do R minúsculo e passa a ter aquele R maiúsculo de razão, a razão em si, o sentido o sentido próprio científico da palavra, ou seja, tinha uma ascendência muito grande do prezar pelo próprio conhecimento, por essa própria razão. E basicamente nós vamos ter um fenômeno que é chamado do fenômeno do grande internamento, que ocorreu em vários lugares da Europa, e um dos que começou a gerar tudo isso foi no Hospital Geral de Paris, que basicamente eram hospitais gerais que guardavam esses homens e mulheres de desrazão, como a Miriam falou. E basicamente eles não são
uma entidade que vai prezar não vai ser basicamente uma instituição médica. Ele vai estar entre a polícia e entre a própria justiça. E basicamente eles vão ser considerados a instituição da ordem, aquela instituição que vai justamente separar essas pessoas loucas, essas pessoas de desrazão, do resto das outras. E isso vai justamente gerar, vai criar, né, uma homogeneidade, uma ideia de homogeneidade humana, e além de criar as pessoas excluídas, as pessoas que vão ser jogadas ali naquele lugar para serem consertadas de milhares de maneiras. Enfim. E o que nós vamos ter também? Nós vamos jogar lá dentro as pessoas improdutivas. E o que são essas pessoas improdutivas? São as pessoas que, perante a razão do capitalismo, elas justamente são pessoas que não produzem, não estão ali naquela engrenagem de produção, não estão gerando capital. Bom, enfim, nesse mesmo contexto, a gente vai ter René Descartes, que basicamente ele vai passar a vida dele procurando explicar o que de fato é essa razão, o que é a verdade, o que é a verdade primeira, né, o que era a primeira verdade, do que se tratava ela. Nessa busca dele pela primeira verdade, ele vai entender que basicamente o que nós podemos tratar como a verdade, o que de fato a gente consegue ver e dizer que é verdadeiro. Então ele vai primeiro ir pelo lado dos sentidos. Então, será que eu posso confiar nos sentidos para dizer aquilo que eu estou vendo é verdade? E ele vai chegar à conclusão que não, porque nossos sentidos podem nos enganar, nós podemos sentir um cheiro que não é exatamente aquilo que era para ser sentido, nós podemos ver coisas que estão apenas nos enganando, então ele não confiou muito no sentido. E aí ele foi para a matemática, mas mesmo a matemática, mesmo que a verdade absoluta de 2 mais 2, 4, seja igual a 4 na matemática, ele cogitou a ideia de que houvesse um Deus maligno que tivesse poder suficiente para mudar o 2 mais 2 para que ele fosse 2, que 2 mais 2 fosse igual a 5. Bom, e aí o que ele chegou nessa conclusão toda? Ele chegou na conclusão de que cogito ergo sum, ou penso logo existo. Ele chegou nisso justamente pensando que o ser humano, quando ele pode duvidar, ele chega à questão da dúvida, ele pensa e ele duvida de si próprio, ele duvida da própria natureza das coisas. E o simples fato dele duvidar e dele pensar seria o fato e a prova concreta de que ele existe, de que ele realmente está ali, ele está existindo. E basicamente foi isso que ele chegou nessa conclusão. Nós também podemos tirar nisso que basicamente ele também vai dizer que se há o pensamento, não vai haver loucura, ou seja, se a pessoa está ali e ela está pensando, ela é diferente de um animal, ela não pode ser louca, não pode existir pensamento e loucura ao mesmo tempo. Essas duas coisas não se misturam. E é assim, basicamente, que vai haver essa segregação na Idade Clássica das pessoas loucas e das pessoas com razão, além dessa visão que Descartes deu sobre a loucura e o pensamento. Bom, meu nome é João Pedro e eu vou falar um pouco sobre autoexploração e o adoecimento psíquico, que é algo muito comum na Idade Moderna. Bom, atualmente, algo muito comum é ser empresário de você mesmo. Um ótimo exemplo disso é o Uber, que é onde você controla tudo, quantas horas você trabalha, como você trabalha, onde. E essa pessoa, ela se autoexplora de uma maneira muito imensa. E ser empresário de você está tão na moda que vários lugares e coisas famosas incentivam isso, falando ou mostrando coisas positivas, como por exemplo mostrando a propaganda de um empreendedor com um pequeno negócio, mostrando várias coisas felizes do dia a dia dele, ou
coisas do gênero, que muitas vezes acabam sendo fantasiosas. E com isso, as pessoas acabam acreditando nessa propaganda enganosa e começam a tentar fazer o mesmo. Aí eles cobram muito de si mesmo e às vezes eles esquecem e ignoram fazendo coisas básicas. Tipo, pô, o cara trabalha 16 horas por dia no Uber. Pensando que o dia tem 24 horas, ele trabalha tudo isso, porque existe sim pessoas que estão fazendo isso, a pessoa não vai ter tempo para fazer nada, não vai ter tempo para dormir, não vai ter tempo para comer, não vai ter tempo para quase nada na vida dela. E o Uber é só um exemplo. Mas na nossa sociedade, que impõe que o desempenho está acima de tudo, em todas as áreas, até mesmo interpessoal, um exemplo muito comum disso é na escola, onde os alunos, alguns, acabam cobrando muito além do que eles mesmos conseguem. E sem pensar duas vezes, ou se importando muito com isso, ou percebendo, que é ainda pior. E isso às vezes pode ocasionar em coisas piores. Ele pode ficar decepcionado com isso e tentar melhorar na outra vez. Aí talvez ele coloque ainda mais. Isso acaba mostrando um pouco da loucura, onde a gente cobra mais do que a gente vai conseguir, fica decepcionado, às vezes pode até ficar adoecido psicamente, como por exemplo depressão ou ansiedade, coisas assim. E fica num loop quase que infinito disso, de decepção, e isso é uma loucura por si só. Onde a pessoa se cobra, onde provavelmente não vai conseguir e ainda vai ficar mal com isso. E essa autocobrança é tão comum que existe a síndrome do burnout, que em resumo é você se desgastar tanto que você não consegue mais fazer nada. Você está extremamente cansado o tempo todo, você está cansado ou sem energia. E isso pode ocasionar em coisas ainda piores, porque às vezes essa pessoa, ela não vai sentir, nossa, eu tô mal, acho que eu vou parar já. Às vezes a pessoa se esforça um pouco mais, aí é algo que vai piorar. Você nem vai se recuperar direito. E isso por si só já dá para perceber que pode ocasionar um adoecimento psíquico, porque a pessoa fica se cobrando mais e mais. E fica mais cansada, se sente pior, e às vezes pode chegar à depressão, o que torna tudo ainda mais difícil de melhorar. Se você for pensar, isso é quase que um círculo fechado de causa e efeito, o que mostra um pouco da loucura da sociedade atual, onde se o seu desempenho não for o melhor, ou um dos melhores, é para você fazer mais, se esforçar mais. E você acaba sofrendo muito mais, e muitas vezes não é aquilo que você pensa. Às vezes quando você para e pensa, pô, eu tô aqui me matando de trabalhar, mas se eu tivesse trabalhado menos, eu teria menos problemas e menos gastos, porque eu posso estar gastando com um psiquiatra, remédio, muitas outras coisas. Isso é só um exemplo, mas isso é algo extremamente comum na sociedade atual, por causa dessa autoexploração. Você tem um alto trabalho, porque você quer um alto desempenho, e aí você acaba tendo pouco descanso. Você se autocobra de forma muito exagerada. Então você fica em um ciclo de sofrimento. E essa é uma forma de ver a loucura atualmente. Que a pessoa quer tanto algo, mas ela não sabe nem falar o que é esse algo. Como, por exemplo, eu quero dinheiro. Tá, você quer o quê? 1 milhão? Porque isso é um pouco fantasioso. Porque a pessoa não pensa, tá, eu tenho tal objetivo, eu vou chegar nele de tal forma. Às vezes essas pessoas, elas só tentam um objetivo que nem elas mesmas sabem. Só fazendo um comentário, então, geral, antes do JP fazer uma conclusão. Então, vejam a mudança da loucura ao longo dos tempos, né? Porque na Idade Média era algo, ok, normal, são as pessoas super geniais. Aí passou já para a Idade Clássica e o louco passou aquele que tem que ser internado, que tem que ser colocado à parte em prol da justiça daquela sociedade. E tanto que o René Descartes, no seu pensamento, ele acreditava justamente que se você sabe que é louco, se você admite, se você pensa que está louco, você não pode estar louco. E o contrário também é válido. Se você não pensa nessa possibilidade, se você não raciocina como o pessoal que raciocinava naquela época, então você só pode estar louco. E, consequentemente, você vai ser isolado. E você provavelmente não vai sair daquele lugar. Você vai ficar ali junto com outras pessoas que, na verdade, tudo que tem em comum são a improdutividade. Aí a gente tem a idade mais contemporânea, os nossos tempos mais contemporâneos, onde essa loucura passou a ser vista
como uma doença. E ela tem níveis de adoecimento, mas agora você não é mais internado, você é tratado. Essas doenças mentais, agora tratadas como doenças mentais, elas são estudadas. Então virou, inclusive, uma grande área da psiquiatria ao longo do tempo. Como a Miriam comentou, do início, com o passar dos anos, o termo loucura e o louco sempre teve diferença. Porque a sociedade, naquele momento histórico, achava a loucura de uma forma. No início, os loucos eram os gênios. Com o tempo, os loucos eram os doentes. Era quem era improdutivo. Totalmente o contrário. Aí, atualmente, a loucura é tratada como uma doença psicológica que pode ser tratada, que tem acompanhamento, que tem várias formas de tratar. Mas existem níveis piores. E algumas pessoas acabam ficando loucas por si mesmas, por se cobrar demais. Então, a loucura é algo sempre relativo ao período histórico. Como, por exemplo, daqui a 100, 200 anos, a loucura pode ser que nós estamos fazendo, gravando um seminário. Nunca se sabe, porque é sempre relativo. Então, a loucura é sempre algo variado de país para país, de período histórico para período histórico, fazendo com que o termo a loucura ou o louco seja em todos nós. Porque o tempo todo nós podemos nos encaixar nessas coisas. Então é isso. Tchau. Tchau. Pronto, pode concluir. Você fez a minha conclusão. Ah, que legal. Obrigado. Vocês me mutaram por quê? Meu microfone faz barulho quando não fala? Eu não me mutei. Eu não te mutei, não. Alguém Não me sei nem mutou. por que eu fazer isso. Pera aí, gente. Certeza que foi o JP. Onde é que você vai? Fui eu mesmo. Que eu pensei, não, porque achei que dava pra desmutar. Eu tava tentando, se eu posso ativar, não posso desativar o mudo. Ai, Foi erro eu meu. tinha um super comentário pra falar no negócio do Victor, assim, de alguns segundos pra concluir o raciocínio dele. Tá, eu vou só Do fazer nada no corte o Victor tá sem blusa. Ah, não, de boas. É a vida. Magicamente assim. Vamos fazer de Legal, a Gazé gente com a fica bebida. mais meia hora, o Victor vai estar lá. Enfim. Não vou estar não. Eu que não vou fazer esse programa sem me pagar. Let's kill this. Eu tô muito quente, velho. Eu tô parecendo uma sauna. Alguém encerra a gravação? Ele já encerrou a gravação, encerrou? Já encerrou já. Ah, tá. Não encerrou? Encerrou ou não encerrou? Não encerrou. Então é isso. A loucura está entre nós, só não aceita quem é louco.